entubados, não entubados nem tanto, mas com a tráquea é muito comum. Ó, isso aqui é traqueostomia, né? Então, a metálica, na verdade, ainda hoje, ela é muito utilizada, a de plástico está lá na... tem outro aqui. Ou a plástica ou a metálica. A metálica é muito utilizada para aqueles pacientes que vão permanecer com a tráquea por algum motivo, até pela durabilidade, tá? Pela resistência. Diferente do que as pessoas, mas será que ela machuca mais? Não temos de machucar não, tá? A sensibilidade vai ser a mesma, o desconforto para o paciente vai ser a mesma. Só que, claro, aqueles pacientes que vão ter que conviver com isso, acabam se adaptando a qualquer uma das duas, e aí a vantagem é que essa tem uma durabilidade maior. Crianças com algum tipo de malformação sendo submetidas a esse procedimento e permanecem com a traqueostomia. Então, a gente precisa ter as orientações, as orientações para a mãe, porque a mãe vai estar fazendo toda a higiene. Então, o que nós vamos aprender hoje, a parte de higienização, aspiração, a mãe vai estar fazendo em casa. Dentro do ambiente hospitalar, a gente vai estar fazendo em quais momentos? Quando eu perceber que o meu paciente está com muita secreção e que está tendo dificuldade respiratória, a enfermagem vai aspirar. Agora, alguns anos atrás, isso tudo era a função da enfermagem. Alguns anos atrás passou a ser função da fisioterapia. Para muitos, uma beleza, né? Porque eu odeio aspirar, é nojento, secreção e tal. Para muitos é muito bacana. Só que, em contrapartida, tem um outro problema. Quem trabalha à noite nem sempre tem um fisioterapeuta de plantão. E aí a gente vai deixar o quê? O paciente a noite inteira engasgado em tanta secreção para esperar o dia seguinte que o fisioterapeuta vai estar de plantão? Não dá. Então isso não é da nossa profissão fazer isso, essa coisa de empurrar com a barriga. Então a ideia qual é? Fazer o procedimento. Por isso que ainda continua, a gente insiste em dar essa técnica durante o curso. Porque a gente sabe que vocês vão trabalhar em hospitais que às vezes nem fisioterapeuta tem. E quando tem, é num plantão mais restrito, um horário restrito, que aí nem todo mundo tem acesso, infelizmente. Tá? Aparentemente, um procedimento super simples, só que é claro, eu quero alguns cuidados. Dentro da UTI, eu não lembro se eu já comentei isso com vocês, dentro da UTI, a primeira grande causa de infecção hospitalar é o tubo. E aí, o problema da aspiração qual é? Se você não utiliza a técnica correta, você pode estar levando infecção. Lembrar que esse tubo, ele vai da boca até a entrada dos brônquios, para poder ventilar esse paciente. Então, se você faz a aspiração de maneira incorreta, utilizando material errado, luva errada, você pode estar levando a contaminação. É claro que o risco de contaminação começa desde o procedimento de intubação. Se o médico também não fizer o procedimento de maneira correta, ele também pode estar levando essa infecção para o paciente. Não é só a enfermagem que está prejudicando, não. Só que se a gente puder evitar que nós estivéssemos levando isso, a gente melhor. A gente vai estar cobrindo pelo menos essa culpa, tá? Isso aqui são alguns exemplos de cânula, então cânulas infantis, cânulas adultas. Quem tem que dar o calibre da cânula, todos eles têm uma numeração, quem dá o calibre é o próprio médico. A função da enfermagem é preparar o material. Então, o paciente está parado ou está com uma angústia respiratória muito grande, o paciente então vai ser entubado. O médico vai falar, prepara material de intubação. As pessoas têm um conceito, às vezes, equivocado, de que só é entubado o paciente que para. E não é isso. Se o médico perceber que esse paciente, clinicamente, não está mantendo os níveis de oxigenação adequados, então, através da saturação, através de alguns exames laboratoriais, mesmo a parte clínica, ele tem a autonomia de falar, não, vamos entubar, tá? Então, não precisa esperar o paciente parar para poder entubar ninguém. Bom, ele vai dar o tamanho da cânula que ele quer. Dentro do ambiente hospitalar, normalmente vocês vão encontrar uma caixa. Normalmente a gente já deixa, até para facilitar a vida. Já monta uma caixa de material de intubação. O que vai ter nessa caixa? Cânula de vários tamanhos, laringo, que é o material que ele vai utilizar para entubar, xilocaína spray, que agora funciona, o pessoal desentupiu, tá? Nesse caso vocês vão ter, porque na caixa eles pedem para ter por quê? Se o paciente está desacordado, parado, ele não vai sentir. Agora, se ele estiver nessa fase de angústia respiratória, ele vai sentir. Então, aí a gente coloca realmente para dar uma lubrificada e facilitar a introdução da cânula, tá? Do tubo. Então, isso daqui a gente utiliza, eles podem estar utilizando gás também. Luva, tá? A orientação é que se utilizasse luva estéril. Mas, infelizmente, o que a gente vê na correria, provavelmente se vocês viram alguém ser entubado,
Na correria, a gente vê as pessoas pegando de procedimento mesmo. A justificativa que se dá, e é até relativamente plausível, é que a boca, na verdade, já é um ambiente contaminado. Ok, isso eu aceito. O problema é que isso não vai só na boca. Isso aqui não fica aqui no cantinho da minha boca. Isso vai estar lá dentro. E aí lá dentro, a ideia é que não tivesse esse tipo de contaminação, tá? Então, assim, na hora eles acabam pegando esse material, mas o correto é sempre a Lubricel, tá? E a gente utiliza sempre uma seringa. Por quê? Depois que ele faz o procedimento de intubação, ele vai auscultar, então ele pede sempre para alguém ambuzar, conecta o ambu aqui, claro, sem aquela máscara, né? Então retira aquela máscara e conecta, e ambusa. Se ele ouvir o ar, então, teoricamente isso daqui está aqui, ele vai ouvir, vai fazer a ausculta. Se ele auscultar e ver que está no local correto, e outra, né, vai ter uma responsabilidade pulmonar, está no lugar certo. Aí ele vai mandar, então, insuflar o manguito, tá? Manguito não, insuflar o cuff. Manguito, tem que ser uma coisa e outra. Vai fazer isso daqui. Então, por que tem que fazer isso? Pelo mesmo princípio da sonda vesical. Se o paciente começa a agitar, se o paciente acorda, né, ele vai tentar puxar. E aí, isso aqui, a tendência é segurar, para que ele não estube realmente. Da mesma forma da sonda vesical, o paciente foi a óbito, não é porque ele foi a óbito que eu posso simplesmente puxar isso daqui. Então, eu tenho que lembrar, acho que eu vou introduzir novamente e aspirar. E aí sim retirar lentamente, ó. Aí ele murcha. Tá? Isso aqui vai estar lá dentro, a gente vai puxar lentamente e estubou o paciente, tá? Então nunca percebam que a sonda vesical e o tubo orotraqueal vai. Esse daqui também tem. Você vê que a metálica não. Aí você vai falar, poxa, Kátia, mas aí então como que faz? A metálica, na verdade, como ela essa metálica é a mais utilizada para quem permanece, ele usa um adaptador. Então isso daqui, ó, na verdade, essa daqui é menorzinha, cara. Porque ela é mais fácil de limpar, professor, isso aí? Também. Também, né? Eu acho que impregna menos. Tudo que é plástico, eu sou meio cismada, eu não gosto também, não. Um pouco de secreção. Então eu não gosto. Isso daqui vai ficar mais preso, tá? Então assim, é claro que isso daqui estava eu e o Adílio discutindo que eu queria um negocinho desse aqui para pôr, e aí colocava e ainda falava, eu como sou prima pobre da instituição, então na verdade eu não tenho muitos acessos, eu até vou ver, porque tem um prendedor desses que é próprio para o tubo. Esse daqui, claro, se a gente pega um tubo menor, também dá para adaptar. A ideia é você colocar esse material, porque ele é muito mais confortável. O risco de machucar é muito menor, então seria mais adequado. Mas infelizmente a gente não tem isso para todos. Então o que eu poderia fazer se eu não tivesse isso daqui? É o cadarço mesmo. Então você amarra nessas pontas aqui, amarra nessa outra ponta e dá um assim. Mas normalmente a gente tem visto, quem usa traco continuamente, tem visto com isso aqui mesmo, tá? A única coisa é que isso daqui tem que ser trocado, porque a tráqueo, ela permanece aberta em alguns momentos, e aí às vezes está saindo secreção, e se essa secreção fica aqui, ó, fica nojento, a gente tem que trocar. Então aí isso é trocado, tá? No caso de pessoas que usam por mais tempo, a gente orienta a estar trocando mesmo, não adianta nem higienizar, porque esse material aqui também, espuminha, acaba impregnando secreção e é fonte de proliferação de bactérias. Isso aqui está aberto. O ideal, isso aí, professora, teria que ter 2 para cada paciente, né? Sim. Enquanto um troca, o outro lava. Lava, mas aí tem que ser assim, uma lavagem especial, vamos pensar aí numa coisa... Eu não digo nem esterilização não, exato, mas assim, uma lavagem com alto calor, alguma coisa realmente para tentar matar. Esterilizar não dá por conta de ser tecido, você não consegue, na verdade, esse tipo de espuma, pegar fogo. Você não consegue, se fosse só tecido assim, algodão, ok, mas espuma é inflamável, você não consegue pôr no material, tá? O material de intubação vai estar lá pronto. Normalmente, o que a gente tem que deixar, o laringo, não sei se vocês já viram isso no hospital, já conseguiram ver, o laringo ele sempre vai vir, pelo menos a gente pede para deixar com as pilhas fora, porque senão elas oxidam e você perde o material às vezes, tá? Estraga o aparelho. Então, na hora tem que ser rápido. O que eu
na época de pronto-socorro, o que eu costumava fazer não pode entrar muita gente dentro da sala de emergência. Então, normalmente vai entrar um enfermeiro e pelo menos 2 auxiliares ou 2 técnicos. E o médico. Tá? Não precisa mais do que isso. Por quê? Se a gente já dividir a equipe, então o enfermeiro vai cuidar de toda a parte de monitorização. Então, eu vou monitorar o paciente, eu vou checar sinais vitais, vou checar nível de consciência, escala de Glasgow, tudo certinho. O Reginaldo vai cuidar de toda a parte de medicação. Tudo que for medicação, o Reginaldo sabe que é dele. E a Rosângela vai cuidar da parte de acesso venoso e outros procedimentos. Então, tudo que for procedimento é a Rosângela. Tudo que for medicação é o Reginaldo e tudo que for monitorização é minha. Se a gente já entra numa sala de emergência sabendo a função de cada um, fica fácil. Porque aí a Rosângela já sabe, bom, se o paciente parar ou o médico precisar entubar, a intubação é minha, porque o procedimento é dela. O Reginaldo já sabe que tudo que for de medicação, a responsabilidade é dele. Então, ele já vai quebrando, vocês viram em farmácio, o que mais utiliza numa parada, por exemplo, adrenalina, propina, ele já vai aspirando e já vai deixando pronto. Tudo que o médico gritar de medicação, a responsabilidade é dele. Nem eu, nem a Rosângela vamos sair lá, né? E aí a Rosângela tem que, na hora, o médico está pedindo, antes de pedir, eu já falo, vê que o paciente, né, não está muito bem, a gente já tenta montar. Já deixa tudo Exato. pertinho, já deixa aspira. Pronto. Luzinha está funcionando. Então já deixa aqui assim, no jeito. O médico gritou, passa o laringo. Já está na mão do doutor. Tá? Já deixa ele pronto. Então assim, a cânula também é uma coisa que os médicos costumam pedir. Quando você abre o laringo, tem cânula reta, cânula curva, tem o adulto, tem o infantil. Isso aqui é uma cânula infantil, é uma cânula adulta, curva. Tem a cânula reta. A reta, na verdade, ela traumatiza um pouco mais, só que principalmente para quem não tem muita habilidade para passar o tubo, a cânula reta dá uma visualização muito melhor. Então, assim, com a experiência vocês vão perceber. Residente, médico novato vai pedir sempre a reta, porque é mais fácil de passar. Os mais experientes vão coisa fácil, tá? Porque para eles já é uma coisa mais habitual. E isso, a enfermagem também vai ter nessa experiência, até antes de você já vai preparando, você sabe que aquele ali já sabe. Você já sabe, entendeu? Ó, essa daqui provavelmente está com a lâmpada queimada. Tem que e isso é uma coisa que também tem que estar sempre atento. Porque, ó, tá com a lâmpada queimada agora. Tá? Então, assim, providenciar uma outra. Quando que a gente vê isso? Normalmente no começo do plantão, a gente já pode fazer uns testes para ver se está tudo ok. E aí dá tempo de trocar.